Olá, meu nome é Helder Gomes Barbosa e essa oficina cultural de edição de documentário é apresentada pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Essa série de oficinas culturais será dividida em 5 aulas. Essas 5 aulas vão obedecer a um critério que eu vou passar para vocês aqui agora, para a gente fazer alguma introdução a esse assunto. É muito difícil a gente esgotar, difícil não, impossível, né? Da gente esgotar esse assunto em apenas 5 aulas de que a gente vai ter, né? 5 aulas breves, mas eu vou trazer alguns aspectos interessantes aqui que vai ajudar vocês a entrar dentro desse contexto da montagem do documentário, né? Eu vou primeiro falar um pouquinho de mim. Como eu disse, meu nome é Helder, eu trabalho com cinema há 11 anos, sou formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Viçosa, em Direção Cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, e mestre em cinema documentário pela Universidade del Cine, de Buenos Aires. Então, a minha trajetória profissional, né, ela sempre foi guiada mais para o lado do documental, tanto no cinema quanto na TV. Desde o começo eu trabalho com montagem, mais especificamente dentro dessa linguagem audiovisual, e já editei 3 longas documentais e diversas séries para o canal Off, para o canal GNT, para o canal National Geographic Channel, para a TV Brasil e outros canais. Então, eu considero que tentei aqui juntar aspectos interessantes que possam ajudar aí vocês dentro dessa jornada aí por esse caminho, que é tão interessante, né? Assim, se a gente pensar como que cada vez mais assim no país a gente vê uma diminuição dos recursos públicos destinados ao cinema, a linguagem documental é sempre uma saída para uns orçamentos um pouco mais baixos, enfim, e também dentro de uma inventividade dentro da linguagem audiovisual, que eu considero que o documentário tem muito, né? Então, eu dividi essa oficina cultural em 5 aulas, né? A primeira, que é essa que a gente vai ter agora, é teoria da montagem, em que eu vou fazer uma introdução, claro, sobre a teoria da montagem, sobre alguns aspectos da teoria da montagem e o que isso, de certa forma, tem impacto dentro da linguagem do cinema documentário. Na aula 2, a gente vai ter um breve histórico sobre a montagem de cinema documentário. Eu vou fazer ali desde do final dos anos 20, começo dos anos 30, até os dias de hoje. Na aula 3, alguns estudos de caso de filmes brasileiros e também internacionais. Na aula 4, vou falar um pouco sobre o processo de organização do material filmado, que é uma coisa muito importante para um processo de edição de documentário, né? Normalmente tem muito material filmado. E na aula 5, técnicas de edição de documentário baseado em conhecimento e experiências próprias. Vou falar de alguns projetos que eu já participei, alguns dirigidos por diretores como Silvio Tendler, Vladimir Seixas, e também de alguns filmes que eu dirigi e montei. Então, enfim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E nessa primeira aula sobre teoria da montagem, eu vou tentar aqui traçar um paralelo entre duas formas de se ver a montagem no cinema e como essas duas formas de montagem dialogam diretamente com a linguagem documental. Mas antes disso, eu acho importante a gente tentar definir e trabalhar o que é montagem. E mais do que isso, o que é cinema. Eu começo essa primeira aula sobre teoria da montagem indo da origem do que seria cinema, né? Do que é o cinema, tentando fazer uma definição do que seria o cinema e qual a diferença do cinema para as outras artes. A gente sempre cai assim nos formalistas russos, né? Que eram teóricos dos anos 20, em que eles tentavam, através da sua teoria, diferenciar uma arte da outra e definiam o cinema através dessa diferenciação. Então, o que o cinema tem de específico em relação às outras artes, como pintura, literatura, enfim. Segundo a visão do Tianov, o que diferenciava, e aí a gente entra dentro já do nosso assunto, que é a montagem, né? O que diferenciava o cinema das outras artes era a montagem. Afinal de contas, a montagem ela possibilita que seja criada uma linguagem em que diferentes partes
fragmentadas, filmadas, se juntem e, através dessa junção, formam um novo conceito, né? O Tianov falava que a montagem tem um caráter abstrato e, por isso, também que ela, de alguma forma, ultrapassa a linguagem verbal e cria um discurso do espectador em relação à imagem. E falando dessa busca, né, pela singularidade do cinema e entrando em um realizador muito importante, Dziga Vertov, que era um realizador soviético, principalmente atuante na década de 20 e 30, que trabalhava muito com filmes que filmavam a realidade, também com cines e jornais, ele comparte com essas vanguardas formalistas a busca por uma linguagem cinematográfica, que seria diferente do teatro ou da literatura, né? Então, para ele, os filmes de ficção que vinham antes tinham muita semelhança com o teatro e com a literatura. Então, o cinema não tinha uma autonomia em relação a essas outras artes. Era como se fosse teatro filmado. Então, ele acha que a singularidade do cinema é a conexão com a realidade e que essa conexão com a realidade tinha a sua alma na montagem. Por que na montagem? Porque na montagem era possível construir um mundo. E para o Comolli, a montagem de Dziga Vertov é um ato de desmonte e reconstrução do mundo estabelecido. É um conjunto entusiasta de um novo mundo. E esse novo mundo viria através do homem socialista. Aqui a gente já está conversando também a teoria da montagem em relação à própria linguagem documental, né? Apesar do Grierson, que é o teórico que cria o termo documentário, não considerar que Dziga Vertov fazia documentários, há nos filmes de Vertov uma relação entre o mundo e a representação cinematográfica, né? E essa representação cinematográfica é construída através da montagem. Sobre essa oposição entre o mundo real, entre aspas, e a representação cinematográfica, o Marinello ele introduz o conceito de médium. O médium ele supera a oposição entre o mundo e a representação e se estabelece numa relação orgânica entre a câmera e o objeto e se concretiza no intercâmbio do enunciado com a outra pessoa, ou seja, o espectador. Ou seja, no mundo real se faz a imagem, mas depois de feita essa imagem e colocada na montagem, essa imagem não é mais o mundo e também não é a representação desse mundo. Na verdade, essa imagem é um novo mundo. E é um novo mundo que se conecta através do diálogo com o espectador. A gente está falando aí de Vertov dentro de uma ótica de que a montagem ela muda a realidade, né? E por isso é uma das chaves de compreensão da singularidade do cinema. Depois de Vertov, a gente vê John Grierson, que é o criador do conceito documentário. E John Grierson tem uma visão diferente de Vertov. E é por isso que ele coloca que Vertov não produz documentários. John Grierson é membro da escola documental inglesa e ele pressupõe que o cinema documental é uma mise-en-scène da realidade, ou seja, uma representação do mundo real pré-existente às imagens. Ou seja, não se cria uma nova realidade, como a gente disse que Vertov, Comolli e Marinello acreditavam. Isso tem um eco também na forma como muita gente vê ou pensa que é o documentário até hoje, né? Porque Grierson coloca que o documentário é a representação da realidade. E aí, inclusive, os seus filmes tinham aquela famosa voz de Deus, né? De como a gente vê hoje nos documentários do Discovery Channel ou do Animal Planet, que é uma voz etérea que fala e narra sem ser questionada, né? E dentro dessa discussão de realidade objetiva,
entra um dos grandes teóricos do cinema, que é André Bazin. André Bazin defendia que os filmes versavam sobre o que ele chamava de realidade objetiva. E ele defendia esses filmes que, ao priorizar linguagens como, por exemplo, plano-sequência, e dando preferência ao que ele denominava como verdadeira continuidade, que era você não sentir essa montagem, a montagem não ser de alguma forma perceptível, ela não ser disruptiva na construção de um filme, seria a melhor forma de construção da linguagem cinematográfica, porque assim a interpretação de um filme ou de uma cena seria deixada ao espectador. Dentro disso, Bazin, na teoria da montagem, ele tem um texto muito lido nas escolas de cinema chamada A Montagem Proibida. Bazin ele propõe uma ética da montagem, o que é própria do estilo da escola francesa da Nouvelle Vague, que é uma escola dos anos 50 e 60, com cineastas como Godard e outros. Essa ética da montagem seria para não usar a montagem para enganar ou criar uma nova realidade, como fazia Vertov no slide que a gente trabalhou anteriormente. Um filme deve ser fiel à realidade e não criar truques de imagem. Aí ele dá alguns exemplos dentro desse texto da montagem proibida. Um desses exemplos é quando há dois personagens num diálogo, a gente está muito acostumado àquela montagem do plano e contraplano num diálogo, né? Ou seja, eu estou falando com alguém que está ao meu lado, há um plano quando eu falo focado na minha cara e há um plano focado na outra pessoa que está conversando comigo e a montagem troca entre eu e essa outra pessoa falando. Mostra ela, depois mostra eu, mostra ela, depois mostra eu. Ele defendia que, além desses planos fechados, por exemplo, teria que ter também um plano conjunto, que é um plano mais aberto, em que mostraria eu e essa outra personagem conversando. Não somente um de cada vez, né? E que esse plano também daria conta de ambientar espacialmente esses personagens. Sendo que essa construção espacial e a construção temporal são fundamentais no cinema para ele. Então, temos esses dois tipos de montagem que se contrapõem, né? Uma montagem, vamos dizer assim, intervencionista, no sentido de se mostrar presente, de evidenciar a montagem e evidenciar também o aparato cinematográfico. A partir do momento que você evidencia a montagem, você evidencia a linguagem cinematográfica, evidencia que ali há a construção daquela linguagem por um realizador, por um autor. Já, como a gente viu, John Grierson e alguns teóricos que não, que a realidade ela é objetiva, não existe a subjetividade do autor dentro da construção de um relato cinematográfico. E que, a partir disso, cria brecha para que o espectador dê o seu próprio sentido às imagens. Essas duas formas de se ver a montagem, mesmo se a gente fizer a ponderação de que surgiram na década de 20 e na década de 30 como teoria e como prática, até hoje, nos filmes produzidos atualmente, essa discussão ainda existe, né? E aí a gente pode entrar aqui nesse próximo slide, primeiro falando que o cinema é a arte de dar continuidade ao descontínuo, fazer os fotogramas, ou seja, elementos fragmentados, gerar movimento através da projeção, diz Falcon. Nisso, a gente vê que a montagem é trabalhar com o movimento, trabalhar também com uma energia que, de alguma forma,
tem uma dinâmica que é apreendida através da visão e da audição, mas que ela também é compreensível pelo nosso sentido de movimento. O tempo ocorre de maneira desvinculada ao passo temporal real, ou seja, que a montagem cria novos fluxos de tempo, que não seguem o tempo real. E dentro disso, a gente entra nessa frase do realizador Tarkovsky, um outro cineasta russo, que para ele, montar é esculpir o tempo, perturbar o tempo interno de cada plano e, através da sequenciação dele em relação a outros planos, criar um outro tempo. E aí a gente chega em outra discussão que é primordial dentro da nossa discussão sobre teoria da montagem e também sobre montagem de uma linguagem documental, que é o ritmo da montagem. Porque a partir do momento que a gente estabeleceu nos slides anteriores dessa aula que a montagem ela lida com o movimento, com o tempo e também com uma representação da realidade, ou seja, uma outra realidade, a gente pode pensar a montagem como uma coreografia, como se fosse uma espécie de dança ritmada dessas imagens. E dentro disso, eu trago um texto muito interessante da Perma, lembrando que todos os textos que eu estou citando, vou colocar o nome dos textos embaixo na descrição do vídeo do YouTube, e se vocês quiserem, de alguma forma, ter acesso a esses textos, basta enviar um e-mail para mim, elder.barbosa@gmail.com, e eu vou tentar, de alguma forma, ou passar onde se pode se encontrar esses textos, ou até tentar conseguir esses textos para vocês. São textos muito interessantes. A Perma, ela diz que o movimento, como a gente também viu no slide anterior, o Falcon falando, que o movimento é o material com o qual o editor trabalha para criar ritmo. A imagem em movimento. E aí, a gente entra dentro de uma discussão, de novo, voltando ao Tarkovsky, já que ele diz que o tempo impresso no plano dita o princípio básico da edição. E aí a gente pode ter dois tipos de edição dentro disso, né? A gente já falou de dois tipos de edição em relação à intervenção do realizador, de um lado Vertov, de outro lado John Grierson, e agora a gente tem outros dois tipos de edição, vamos dizer assim, que seria a visão de Tarkovsky, de que o plano filmado dita o tempo da montagem, ou seja, que de alguma forma, na hora da filmagem, aquele plano já estabeleceu um próprio tempo que ele vai ter depois na montagem. Por isso também que a gente vê nos filmes do Tarkovsky planos muito longos, né? De respeitar esse tempo, de que o plano consiga falar também através do tempo. Por outro lado, a gente tem Eisenstein, que é outro cineasta soviético, que já diz que o tempo é moldado na edição. A gente pode, como exemplo, a gente pode ter vários exemplos dentro dessa dicotomia, vamos dizer assim, né? Vamos pegar como exemplo alguém que entra numa casa e vai pegar um doce para comer. Esse entrar, abrir a porta da geladeira, pegar o doce, fechar a porta da geladeira e comer o doce, ela pode ser feita de tantas formas na montagem, como, por exemplo, deixar com que os planos sejam longuíssimos e, a partir disso, construir a dramaticidade. A partir disso, será que o personagem está triste? Será que o personagem, de alguma forma, vai comer esse doce para tentar aplacar alguma forma de tristeza? Ou, se a edição for muito decupada, ou seja, em que vários planos corta a cabeça, depois a gente já vê, ele já abriu a porta da geladeira, a gente nem vê essa ação de abrir a porta da geladeira, ele já está pegando doce, depois ele já está comendo doce, nem vimos ele fechar a porta da geladeira.
Talvez, com essa forma de edição, a gente quer mostrar que o personagem está ansioso, com medo de alguma situação em sua vida. Então, essas são formas de se montar, né? Nesse texto da Perman, da montagem como coreografia, ela faz algumas perguntas que todo montador tem que se fazer enquanto está montando uma cena. Pensando também numa lógica, como está ali, de que a edição é uma espécie de coreografia. Então, são 4 perguntas, eu vou ler para vocês aqui. Pergunta número 1. O ritmo, ele deve enfatizar o equilíbrio ou o desequilíbrio de ritmo? Deve ser simétrico na forma de contar sua história e construir seu tempo, ou será simétrico? Pergunta número 2. Na verdade, um conjunto de perguntas dentro de cada número, né? Mas com o mesmo tempo. 2. A concentração do movimento está alta ou baixa? Dispersa ou unificada? E esse movimento se vê em planos abertos, conjuntos ou fechados? 3. Perguntas que se devem fazer sobre a sequência de uma cena. Qual a cadência do ritmo dessa cena? A velocidade e a força dessa cena? Onde estão os seus pontos de descanso e de clímax? Onde estão as respirações e as mudanças de ênfase? 4. Perguntas sobre a construção do espaço cênico pelo editor, já que é uma das funções do montador, como a gente viu em Bazin, construir geograficamente o espaço. Os planos são agrupados de modo a progredir suavemente do plano geral para o plano detalhe, do detalhe para o geral, ou para alternar bruscamente o tamanho do plano, ou seja, o zoom. O movimento flui em direções constantes ou alternadas? E os ângulos? Então, tentando fazer um apanhado do que a gente pode aferir desses conceitos que eu passei para vocês nessa primeira aula de teoria da montagem, para a gente depois ir para aspectos mais práticos dessa montagem, seria que a montagem é um aspecto primordial do cinema, ou seja, não há cinema sem montagem. A montagem é constituinte da linguagem cinematográfica. Ao mesmo tempo, essa montagem ela pode ser vista de diferentes formas. Uma em que prioriza o tempo, ou que se prioriza o corte, que se prioriza a disrupção, que se prioriza a localização geográfica do personagem ou do assunto, ou que se prioriza a localização temporal. Então, cabe a cada realizador, a cada montador, entender essas dinâmicas para a montagem dos seus próprios filmes. A montagem não é um processo apenas de cortar e colar, tirar uma rebarba, tirar algo que está sobrejacente na cena e colar a próxima cena. Não. A montagem é dar sentido ao filme. A montagem é, como disse Comolli, construir uma nova realidade através desses planos filmados, através dessas representações cinematográficas. Então, é isso, como eu disse, eu vou deixar aqui os nomes dos textos e os autores que eu citei nessa aula. Se quiserem, novamente, enviar um e-mail para mim, elder.barbosa@gmail.com, elder sem H. Vou até aqui colocar para vocês aqui embaixo o meu e-mail. Se vocês quiserem me enviar um e-mail, eu envio para vocês esses textos, ou tento enviar, né, os que eu tenho, ou pelo menos apresento o caminho das pedras para arrumá-los. E se vocês tiverem também qualquer outra dúvida, é só entrar aí me mandar um e-mail aí para elder.barbosa@gmail.com. Então, na próxima aula, a gente vai falar de um breve histórico aí da montagem no cinema documentário, entrar mais dentro dessa linguagem, apesar de que a gente já falou muito de cinema documentário nessa primeira aula, um pouco como cinema documentário, ele que introduziu também essa discussão da montagem. E é isso.
Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima aula dessa oficina cultural.